Capítulo 8. Comparando os dois reinos. Antes de prosseguirmos, seria útil resumir os dois reinos separados e distintos que existem atualmente no mundo. O reino eterno de Deus e o reino de Satanás, que foram apresentados a Adão e Eva no Jardim do Éden. Se pensarmos por um momento o que define um reino, há 3 atributos que precisamos considerar. Número 1, governo. Um sistema pelo qual o reino é governado, por exemplo, democracia ou ditadura. Número 2, moeda. Um sistema de valores pelos qual os cidadãos de um reino podem trocar seus bens. Número 3, cidadania. Uma maneira de determinar como alguém pode ser um membro desse reino. Podemos contrastar os dois reinos da seguinte maneira. O reino de Deus. Quanto ao governo, no reino de Deus, você participa por ser parte da família. No reino de Satanás, você é determinado pela força. O mais forte é quem faz parte. No reino de Deus, quanto à moeda, é o amor, a misericórdia, a livre escolha e a fé em Deus. No reino de Satanás, poder, bens, força e fé em si mesmo é que determinam a sua moeda de troca. No reino de Deus, quanto à cidadania, você faz parte por ser filho de Deus. No reino de Satanás, o desempenho e a conquista determinarão a sua cidadania. O governo de Deus é baseado no sistema familiar. O chefe do governo é o pai. A relação entre o líder e seus cidadãos é estreita e íntima. Por outro lado, o reino de Satanás é baseado na força. Os que são mais fortes são aqueles que irão governar. Mesmo em uma democracia, aqueles que são os mais fortes em anunciar a mensagem é que maior poder e lugar terão neste reino. O reino de Deus opera com o poder de seus relacionamentos. O amor é a moeda do céu. Os cidadãos estão seguros no amor de seu Pai e não precisam provar quanto valem a ninguém. Eles podem desfrutar da companhia um do outro de forma inocente, sem agendas ocultas. Aprender a conhecer a Deus é a maior alegria e ambição. E como o conhecimento, a sabedoria e o caráter de Deus são ilimitados, esta feliz ocupação nunca terá fim. Sempre haverá algo a aprender sobre ele. Seus cidadãos aprendem sobre ele, diretamente com ele ou através das coisas criadas por ele. Portanto, observar um ao outro e estudar a natureza e o universo também é uma parte da felicidade de pertencer a este reino ou estar neste reino. Visto que é claramente reconhecido que tudo vem do nosso Pai, toda a criação o adora com gratidão e ação de graças. Em contraste com isso, o reino de Satanás negocia com bens. O valor vem do que alcançamos, portanto, o acúmulo de bens é vital para determinar o quanto você vale. Essas posses podem ser materiais, mentais ou relacionais. Quanto maior a casa, ou quanto mais coisas você possui, mais você vale. Quanto maior o nível de educação, maior a posição no trabalho que você tem, e mais vale a pena possuir coisas. As pessoas com as quais você se associa são importantes para você, porque uma pessoa pode ser um grande trunfo para a sua causa. O reino de Satanás ensina que as pessoas têm poder interior e, portanto, possuir outras pessoas pode torná-lo ainda mais poderoso. Os relacionamentos com as pessoas se tornam ferramentas pelas quais ganhamos mais. Isso torna a necessidade de controlar outras pessoas muito importante. Existem muitas maneiras de controlar outras pessoas. Ser simpático e amigável é comum. É usado por vendedores o tempo todo. Realizar grandes feitos pode impressionar as pessoas a segui-lo. E quando elas falham, você pode usar força, chantagem e intimidação para controlar as mesmas e garantir sua lealdade. É por isso que tantos relacionamentos estão cheios de dor e tristeza hoje em dia. Muitas vezes as pessoas se unem para aumentar o seu valor. O outro contraste que observamos é o da cidadania.
No reino de Deus, você é considerado cidadão simplesmente por ser um filho de Deus. Independentemente das circunstâncias ou dificuldades da vida, esse fato nunca muda. Sua cidadania está segura em seu relacionamento com Deus como seu Pai. No reino de Satanás, você é considerado cidadão fazendo ou não fazendo. Tanto a conquista quanto a preguiça lhe consideram a cidadania, desde que você esteja focado em realizar e fazer. Neste reino, você acorda todas as manhãs e pensa no que deve ser alcançado naquele dia para se sentir bem consigo mesmo. Se as pessoas atrapalham seus esforços, você fica frustrado e com raiva. Se chegar ao fim do dia e sentir que não conseguiu muito, ficará vazio e deprimido ou mais determinado. A vida é um ciclo que gira em torno do orgulho e da inutilidade. Quando você alcança o que quer, sente-se orgulhoso e quando falha, sente-se inútil. A vida entre sucesso e fracasso é uma determinação agitada para alcançar sempre algo ou temer a perda do que você alcançou. É um ciclo sem fim até você morrer ou mudar de reinos. O ciclo emocional do reino de Satanás tem o sucesso como orgulho, a falha como depressão e eu como fonte de poder. O medo, a agressão. E esse ciclo é simplesmente o resultado de acreditar que temos poder em nós mesmos. Se somos autoalimentados, não dependemos de ninguém e não obtemos valor de ninguém. Devemos cultivar e produzir nosso próprio valor. Todo sucesso nos valida e todo fracasso nos aproxima mais do nada. Lembro-me do conflito em meu coração quando comecei a fazer apresentações. Eu me sentia muito abençoado quando apontava às pessoas as verdades da Bíblia, mas quando eu estava na porta para cumprimentá-las enquanto elas saíam, eu me via querendo que elas me dissessem que eu fiz bem e validassem o que eu tinha feito. Quanto melhor eu pregava, mais aprovação o meu coração queria. Eu sabia que era errado pensar dessa maneira, então, por um tempo, quando as pessoas me diziam que eu falava bem, eu dizia, graças a Deus, não me agradeça. Mas muitas vezes parecia estranho e às vezes as pessoas sentiam como se eu as estivesse afastando. Quando reconhecemos que todas as coisas boas vêm de Deus e somos valorizados por Ele, além de tudo que fazemos, somos livres para ter sucesso e fracassar, sem qualquer preocupação em nos sentirmos inúteis ou sentirmos a necessidade de aprovação dos outros. O ciclo emocional do reino de Deus tem o sucesso como gratidão, a falha como contentamento. E é importante lembrar que, embora os membros do reino de Deus não obtenham valor com suas realizações, eles ainda o alcançam. De fato, eles têm a capacidade de alcançar muito mais, porque se fracassam, não precisam enfrentar o medo da inutilidade. Eles ainda são amados, ainda são filhos de Deus, independentemente de obter sucesso ou fracassarem. O reino de Deus oferece a melhor maneira de alcançar todo o seu potencial, sem deixar seus relacionamentos em frangalhos e seu valor destruído. Descreveremos brevemente a natureza desses dois reinos. No restante do livro, traçaremos como esses reinos se desenvolveram no escopo da história humana e as lutas que frequentemente enfrentamos vivendo entre os dois. Ambos os reinos oferecem liberdade, ambos os reinos prometem muito, mas qual reino deixará você com um profundo senso de significado e de valor inabalável?